te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quites ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza y sacude duro. Balança é uma loucura, morena venha a meu lado, ninguém vai ficar parado. Quero ver mexer com tudo. Balança é uma loucura, oi, 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 oi. Seja morena, loira, vem balançar com tudo. Oi, oi, oi. Smilodon é um gênero extinto de felinos. É um dos predadores dentes de sabre e mamíferos pré-históricos mais conhecidos. Embora comumente conhecido como tigre dentes de sabre, não era intimamente relacionado ao tigre ou outros felinos modernos, pertencendo à extinta subfamília Machaerodontidae, com uma data estimada de divergência do ancestral dos felinos vivos em torno de 20 milhões de anos atrás. Smilodon foi um dos últimos Machaerodontes sobreviventes ao lado de Homotherium. Smilodon viveu nas Américas durante o Pleistoceno até o início do Holoceno, 2,5 milhões de anos atrás, 8.200 anos atrás. O gênero foi nomeado em 1842 com base em fósseis do Brasil. O nome genérico significa bisturi ou faca de dois gumes combinado com dente. 3 espécies são reconhecidas hoje: S. gracilis, S. fatalis e S. populator. As duas últimas espécies provavelmente descendem de S. gracilis, que provavelmente evoluiu de Megantherium. As centenas de espécimes obtidos dos Labreatapites em Los Angeles constituem a maior coleção de fósseis de Smilodon. 280 kg, 350 a 620 lb, e altura de 100 cm, 39 pol. Ambas as espécies são conhecidas principalmente da América do Norte, mas restos da América do Sul também foram atribuídos a elas, principalmente do noroeste do continente. S. populator da América do Sul era a maior espécie, com 220 a 436 kg, 485 a 961 lb, de peso e 120 cm, 47 pol, de altura, e estava entre os maiores felinos conhecidos. O padrão da pelagem do Smilodon é desconhecido, mas foi artisticamente restaurado com padrões simples ou manchados. Na América do Norte, o Smilodon caçava grandes herbívoros, como bisões e camelos, e continuou bem-sucedido mesmo ao encontrar novos tachons de presas na América do Sul, como macrauchania e preguiças terrestres. Acredita-se que o Smilodon matava sua presa segurando-a parada com seus membros dianteiros e mordendo-a, mas não está claro de que maneira a mordida em si era dada. Os cientistas debatem se o Smilodon tinha um estilo de vida social ou solitário. A análise do comportamento predador moderno, bem como a dos restos fósseis do Smilodon, pode ser interpretada para dar suporte a qualquer uma das visões. O Smilodon provavelmente vivia em habitats fechados, como florestas e arbustos, o que teria fornecido cobertura para emboscar presas. O Smilodon morreu como parte do evento de extinção do fim do Pleistoceno, que ocorreu por volta de 13 a 9 mil anos atrás, junto com a maioria dos outros grandes animais nas Américas. Sua dependência de grandes animais foi proposta como a causa de sua extinção. O Smilodon pode ter sido afetado pela mudança de habitat e pela perda de presas nas quais se especializou devido a possíveis impactos climáticos, aos efeitos de humanos recém-chegados nas populações de presas e outros fatores. Estátua do povoador no Tierpark Berlim. Por muito tempo o gato dente de sabre mais completamente conhecido, Smilodon ainda é um dos membros mais conhecidos do grupo, a ponto de os dois conceitos terem sido confundidos. O termo dente de sabre em si se refere a um ecomorfo que consiste em vários grupos de cenopsídeos predadores extintos, mamíferos e parentes próximos, que evoluíram convergentemente caninos maxilares extremamente longos, bem como adaptações ao crânio e esqueleto relacionadas ao seu uso. Isso inclui membros de Gorgonopsia, Thylacolthomelidae, Machaerodinae, Miravidae, Baborophylidae e Machaerodontidae, 1,14, dentro da família Felidae,
Verdadeiros gatos, os membros da subfamília Machairodontinae são chamados de gatos dente de sabre, e este grupo é dividido em 3 tribos: Metailurinae, falsos dentes de sabre; Homoterinae, gatos dente de cimitarra; e Smilodontidae, felinos com dentes de adaga, aos quais pertence os Smilodon. Os membros de Smilodontidae são definidos por seus caninos longos e finos com serrilhas finas ou nenhuma, enquanto os Homoterinae são caracterizados por caninos mais curtos, largos e achatados, com serrilhas mais grossas. Os membros de Metailurinae eram menos especializados e tinham caninos mais curtos e menos achatados, e não são reconhecidos como membros de Machairodontinae por alguns pesquisadores. Apesar do nome coloquial tigre dente de sabre, Smilodon não está intimamente relacionado ao tigre moderno, que pertence à subfamília Pantherae, ou a qualquer outro felino existente. Uma análise de DNA antigo de 1992 sugeriu que Smilodon deveria ser agrupado com gatos modernos, subfamílias Felinae e Pantherae. Um estudo de 2005 descobriu que Smilodon pertencia a uma linhagem separada. Um estudo publicado em 2006 confirmou isso, mostrando que os Machairodontinae divergiram cedo dos ancestrais dos gatos vivos e não estavam intimamente relacionados a nenhuma espécie viva. Os ancestrais dos gatos vivos e dos Machairodontinae estimam ter divergido há cerca de 20 milhões de anos. O cladograma a seguir, baseado em fósseis e análise de DNA, mostra a colocação de Smilodon entre felinos extintos e atuais, segundo Rinconi e colegas. 2011. Felídeos Proailurus Pseudailurus Panteras pantera, tigres, leões, onças e leopardos, felinos caracal leopardus jaguatirica e parentes, felis gatos domésticos e parentes, Herpailurus, jaguarundi, Miracinonyx puma, Machairodontinae Dinofelis Niavides Mairodus Homotherius Xenosmilus para Machairodus Megantereon Smilodon gracilis populador de Smilodon fatalis. Os primeiros felinos são conhecidos do Oligoceno da Europa, como Proailurus, e o mais antigo com características de dentes de sabre é o gênero Pseudailurus do Mioceno. A morfologia do crânio e da mandíbula dos primeiros felinos dentes de sabre era semelhante à dos leopardos nebulosos modernos Neofelis. A linhagem se adaptou ainda mais à matança de precisão de animais grandes, desenvolvendo dentes caninos alongados e aberturas mais largas, sacrificando no processo a alta força de mordida. À medida que seus caninos se tornavam mais longos, os corpos dos gatos se tornavam mais robustos para imobilizar as presas. Em Smilodontinas e Homoterinas derivadas, a região lombar da coluna e a cauda encurtaram, assim como os membros posteriores. Os Machairodontes já representaram um grupo dominante de felinos distribuídos pela África, Eurásia e América do Norte durante as épocas do Mioceno e Plioceno. Mas declinaram progressivamente ao longo do Pleistoceno. No Pleistoceno superior, apenas 2 gêneros de Machairodontes permaneceram: Smilodon e o distantemente relacionado Homotherium, ambos amplamente confinados às Américas. Com base em sequências de DNA mitocondrial extraídas de ossos antigos, estima-se que as linhagens de Homotherium e Smilodon tenham divergido há cerca de 18 milhões de anos. A espécie mais antiga de Smilodon é S. gracilis, que existiu de 2,5 milhões a 500 mil anos atrás, idades Blanca Ervingtoniana, e foi o sucessor na América do Norte de Megantereon, do qual provavelmente evoluiu. O próprio Megantereon entrou na América do Norte vindo da Eurásia durante o Plioceno, junto com o Homotherium. S. gracilis alcançou as regiões do norte da América do Sul no Pleistoceno inferior como parte do grande intercâmbio americano. S. fatalis existiu de 1,6 milhão a 10 mil anos atrás, idades Irvingtoniana tardia Rancho-Labriana, e substituiu o S. gracilis na América do Norte. S. populator existiu de 1 milhão a 10 mil anos atrás, idades Ensenada-Lujaniana, ocorreu nas partes orientais da América do Sul. Suas bocas extremamente sem rasgar o tecido devido a um músculo orbicularis oris dobrado, e tal arranjo muscular existe em grandes felinos modernos. Antona afirmou que a classificação filogenética existente, onde as características dos parentes mais próximos de um taxon fóssil são usadas como referência, é a maneira mais confiável de restaurar a aparência de vida de animais pré-históricos, e as restaurações de Smilodon semelhantes a gatos por Knight ainda são precisas.
37,1 estudo de 2022 por Antony e colegas concluiu que os caninos superiores de Smilodon seriam visíveis quando a boca estava fechada, enquanto os de Homotherium não seriam, após examinar fósseis e grandes felinos existentes. 41, dente canino S populator, aponta para a direita um predador de ponta. Smilodon caçava principalmente grandes mamíferos. Isótopos preservados nos ossos de S. fatalis nos poços de piche de La Brea revelam que ruminantes como bisões bisonticus, que era muito maior do que o bisão americano moderno, e camelos camelopes, eram mais comumente capturados pelos gatos de lá. 42, Smilodon fatalis também pode ter ocasionalmente predado o Glyptotherium, com base em um crânio de um Glyptotherium techanum juvenil recuperado de depósitos do Pleistoceno no Arizona que apresentam as distintas marcas de perfuração elíptica que melhor correspondem às de Smilodon, indicando que o predador mordeu com sucesso o crânio através do escudo cefálico blindado do Glyptodonte. 43, além disso, isótopos preservados no esmalte dentário de espécimes de S. gracilis da Flórida mostram que esta espécie se alimentava do Pecari platigonus e do Emealchania semelhantes a uma lhama. 44, as medições de isótopos estáveis de carbono dos restos de S. gracilis na Flórida variaram significativamente entre os diferentes locais e mostram que a espécie era flexível em seus hábitos alimentares. 45, estudos isotópicos de ossos de lobo terrível Enociongerus e leão americano Panthera atrox mostram uma sobreposição com S. fatalis em presas, o que sugere que eles eram concorrentes. 42, uma análise isotópica mais detalhada, no entanto, indica que Smilodon fatalis preferia presas que viviam na floresta, como antas, veados e bisões que viviam na floresta, em oposição às preferências dos lobos terríveis por presas que habitavam áreas abertas, como pastagens. 46, a disponibilidade de presas na área de Rancho La Brea era provavelmente comparável à da África Oriental moderna. 47,2 S populator perseguindo um grupo de Paleolama major no Brasil, em uma paisagem que também inclui o Gonfotherium Nothiomastodon platensis, o cavalo e com os neogeus e a preguiça terrestre Catonix cuvieria à medida que o Smilodon migrou para a América do Sul. Sua dieta mudou, os bisões estavam ausentes, os cavalos e proboscídeos eram diferentes, e os ungulados nativos, como Toxodontes e Litopternos, eram completamente desconhecidos. Mas o S. populator prosperou tão bem lá quanto seus parentes na América do Norte. 15, a análise isotópica para o S. populator sugere que suas principais espécies de presas incluíam um ungulado litopterno semelhante ao Camelo macrauchenia, 48, ungulado semelhante ao rinoceronte Toxodon platensis, os grandes parentes do Tatu Pachyarmaterium, ou Mesina, espécies do gênero Glyptodonte panostus, a lhama paleolama, a preguiça terrestre Catonix e Equinoe com os neogeus, e o crocodilo Caimã latirostris. Esta análise de sua dieta também indica que o S. populator caçava em habitats abertos e florestais. 49, as regressões sugerem que um S. populator de 436 kg, 961 lb, é capaz de capturar presas de até 3,0 toneladas longas, 3,3 toneladas curtas. 50, as diferenças entre as espécies da América do Norte e do Sul podem ser devidas à diferença de presas entre os dois continentes. 9, o Smilodon pode ter evitado comer ossos e teria deixado comida suficiente para os necrófagos. 51, coprólitos atribuídos a S. populator recuperados da Argentina preservam os teodermos da preguiça terrestre Smilodon e um ósseo escafoide de lama. Além desta evidência inequívoca de consumo de ossos, os coprólitos sugerem que o Smilodon tinha uma dieta mais generalista do que se pensava anteriormente. 52, exames de microdesgaste dentário de La Brea sugerem ainda que o Smilodon consumia carne e osso. 53, o próprio Smilodon pode ter necrófago de mortes de lobos terríveis. 54, foi sugerido que o Smilodon era um necrófago puro que usava seus caninos para exibição para afirmar o domínio sobre as carcaças. Mas esta teoria não é apoiada hoje, pois nenhum mamífero terrestre moderno é necrófago puro. 55, faixas da Argentina que podem ter sido produzidas por Smilodon. Os incisivos salientes eram dispostos em um arco e eram usados para manter a presa parada e estabilizá-la enquanto a mordida canina era aplicada. A superfície de contato entre a coroa canina e a gengiva era alagada, o que ajudava a estabilizar o dente e ajudava o gato a sentir quando o dente havia penetrado em sua extensão máxima.
Como os felinos dentes de sabre geralmente tinham um forame infraorbital relativamente grande, abertura, no crânio, que abrigava nervos associados aos bigodes, foi sugerido que os sentidos aprimorados teriam ajudado a precisão dos gatos ao morder fora de seu campo de visão e, assim, evitado a quebra dos caninos. Os dentes carnassiais em forma de lâmina eram usados para cortar a pele para acessar a carne, e os molares reduzidos sugerem que eles eram menos adaptados para esmagar ossos do que os gatos modernos. 55, como o alimento dos gatos modernos entra na boca pela lateral enquanto cortam com os carnassiais, não pelos incisivos frontais entre os caninos. Os animais não precisam abrir muito a boca, então os caninos do Smilodon também não teriam sido um obstáculo durante a alimentação. 40, um estudo publicado em 2022 sobre como os machairodontes se alimentavam revelou que os padrões de desgaste nos dentes do Esse Fatalis também sugerem que ele era capaz de comer ossos em uma extensão semelhante à dos leões. Isso e as comparações com marcas de mordidas deixadas pelo machairodonte contemporâneo Xenosmilus sugerem que o Smilodon e seus parentes poderiam descarnar eficientemente uma carcaça de carne ao se alimentar sem serem impedidos por seus longos caninos. 67, apesar de ser mais poderosamente construído do que outros grandes felinos, o Smilodon tinha uma mordida mais fraca. Os grandes felinos modernos têm arcos zigomáticos mais pronunciados, enquanto estes eram menores no Smilodon, o que restringia a espessura e, portanto, a potência dos músculos temporais e, portanto, reduzia a força da mordida do Smilodon. A análise de suas mandíbulas estreitas indica que ele poderia produzir uma mordida apenas um terço tão forte quanto a de um leão. O quociente de força da mordida medido para o leão é 112. 68, 69, parece haver uma regra geral de que os felinos dentes de sabre com os maiores caninos tinham mordidas proporcionalmente mais fracas. As análises da resistência à flexão canina, a capacidade dos dentes caninos de resistir às forças de flexão sem quebrar, e das forças da mordida indicam que os dentes dos felinos dentes de sabre eram mais fortes em relação à força da mordida do que os dos grandes felinos modernos. 70, além disso, a boca do Smilodon poderia ter atingido mais de 110 graus. 71, enquanto a do leão moderno atinge 65 graus. 72, isso tornou a boca larga o suficiente para permitir que o Smilodon agarrasse presas grandes, apesar dos longos caninos. 40, um estudo de 2018 comparou o comportamento de matar do Smilodon fatalis e do Amotherium serum, e descobriu que o primeiro tinha um crânio forte com pouco osso trabecular para uma mordida de cisalhamento canino, enquanto o último tinha mais osso trabecular e usava um estilo de prender e segurar mais semelhante ao dos leões. Os dois, portanto, teriam mantido nichos ecológicos distintos. 73, os materiais suplementares de um estudo de 2020 sugeriram que S. gracilis e S. populator tinham uma boca aberta de 89,3 e 82,05 graus, respectivamente. 74, encontrar correlação entre o tamanho relativo da placa cribriforme e o repertório de genes de receptores olfativos funcionais. Foi descoberto que S. fatalis tinha um repertório ligeiramente menor do que os felinos modernos, com 600 genes de receptores olfativos, em comparação com 677 de um gato doméstico. Isso indica que S. fatalis usava menos olfato para suas atividades diárias do que os felinos modernos. 75, foi questionado, pois os gatos podem se recuperar rapidamente de danos ósseos graves e um Smilodon ferido poderia sobreviver se tivesse acesso à água. 83, no entanto, um Smilodon sofrendo de displasia coxofemoral em tenra idade que sobreviveu até a idade adulta sugere que ele não poderia ter sobrevivido até a idade adulta sem a ajuda de um grupo social, pois esse indivíduo era incapaz de caçar ou defender seu território devido à gravidade de seu problema congênito. 84, o cérebro do Smilodon era relativamente pequeno em comparação com outras espécies de gatos. Alguns pesquisadores argumentaram que o cérebro do Smilodon seria muito pequeno para que ele fosse um animal social. 85, uma análise do tamanho do cérebro em grandes felinos vivos não encontrou correlação entre o tamanho do cérebro e a sociabilidade. 86, outro argumento contra o fato de o Smilodon ser social é que ser um caçador de emboscada em habitat fechado provavelmente tornaria a vida em grupo desnecessária, como na maioria dos felinos modernos. 83, no entanto, também foi proposto que, sendo o maior predador em um ambiente comparável à savana da África, o Smilodon pode ter tido uma estrutura social semelhante à dos leões modernos.
que possivelmente vivem em grupos principalmente para defender o território ideal de outros leões. Os leões são os únicos grandes felinos sociais hoje. 55, os incisivos salientes eram dispostos em um arco e eram usados para manter a presa parada e estabilizá-la enquanto a mordida canina era aplicada. A superfície de contato entre a coroa canina e a gengiva era alargada, o que ajudava a estabilizar o dente e ajudava o gato a sentir quando o dente havia penetrado em sua extensão máxima. Como os felinos dentes de sabre geralmente tinham um forame infraorbital relativamente grande, abertura, no crânio, que abrigava nervos associados aos bigodes, foi sugerido que os sentidos aprimorados teriam ajudado a precisão dos gatos ao morder fora de seu campo de visão e, assim, evitado a quebra dos caninos. Os dentes carnaciais em forma de lâmina eram usados para cortar a pele para acessar a carne, e os molares reduzidos sugerem que eles eram menos adaptados para esmagar ossos do que os gatos modernos. 55, como o alimento dos gatos modernos entra na boca pela lateral enquanto cortam com os carnaciais, não pelos incisivos frontais entre os caninos. Os animais não precisam abrir muito a boca, então os caninos do Smilodon também não teriam sido um obstáculo durante a alimentação. 40, um estudo publicado em 2022 sobre como os Machairodontes se alimentavam revelou que os padrões de desgaste nos dentes do S. fatalis também sugerem que ele era capaz de comer ossos em uma extensão semelhante à dos leões. Isso e as comparações com marcas de mordidas deixadas pelo Machairodonte contemporâneo Xenosmilus sugerem que o Smilodon e seus parentes poderiam descarnar eficientemente uma carcaça de carne ao se alimentar sem serem impedidos por seus longos caninos. 67, apesar de ser mais poderosamente construído do que outros grandes felinos, o Smilodon tinha uma mordida mais fraca. Os grandes felinos modernos têm arcos zigomáticos mais pronunciados, enquanto estes eram menores no Smilodon, o que restringia a espessura e, portanto, a potência dos músculos temporais e, portanto, reduzia a força da mordida do Smilodon. A análise de suas mandíbulas estreitas indica que ele poderia produzir uma mordida apenas um terço tão forte quanto a de um leão. O quociente de força da mordida medido para o leão é 112. 68, 69, parece haver uma regra geral de que os felinos dentes de sabre com os maiores caninos tinham mordidas proporcionalmente mais fracas. As análises da resistência à flexão canina, a capacidade dos dentes caninos de resistir às forças de flexão sem quebrar, e das forças da mordida indicam que os dentes dos felinos dentes de sabre eram mais fortes em relação à força da mordida do que os dos grandes felinos modernos. 70, além disso, a boca do Smilodon poderia ter atingido mais de 110 graus. 71, enquanto a do leão moderno atinge 65 graus. 72, isso tornou a boca larga o suficiente para permitir que o Smilodon agarrasse presas grandes, apesar dos longos caninos. 40, um estudo de 2018 comparou o comportamento de matar do Smilodon fatalis e do Amotherium serum, e descobriu que o primeiro tinha um crânio forte com pouco osso trabecular para uma mordida de cisalhamento canino, enquanto o último tinha mais osso trabecular e usava um estilo de prender e segurar mais semelhante ao dos leões. Os dois, portanto, teriam mantido nichos ecológicos distintos. 73, os materiais suplementares de um estudo de 2020 sugeriram que S. gracilis e S. populator tinham uma boca aberta de 89,13 e 82,05 graus, respectivamente. 74, encontrar correlação entre o tamanho relativo da placa cribriforme e o repertório de genes de receptores olfativos funcionais. Foi descoberto que S. fatalis tinha um repertório ligeiramente menor do que os felinos modernos, com 600 genes de receptores olfativos, em comparação com 677 de um gato doméstico. Isso indica que S. fatalis usava menos olfato para suas atividades diárias do que os felinos modernos. 75, foi questionado, pois os gatos podem se recuperar rapidamente de danos ósseos graves e um Smilodon ferido poderia sobreviver se tivesse acesso à água. 83, no entanto, um Smilodon sofrendo de displasia coxofemoral em tenra idade que sobreviveu até a idade adulta sugere que ele não poderia ter sobrevivido até a idade adulta sem a ajuda de um grupo social, pois esse indivíduo era incapaz de caçar ou defender seu território devido à gravidade de seu problema congênito. 84, o cérebro do Smilodon era relativamente pequeno em comparação com outras espécies de gatos. Alguns pesquisadores argumentaram que o cérebro do Smilodon seria muito pequeno para que ele fosse um animal social,
85,1 Uma análise do tamanho do cérebro em grandes felinos vivos não encontrou correlação entre o tamanho do cérebro e a sociabilidade. 86, Outro argumento contra o fato de o Smilodon ser social é que ser um caçador de emboscada em habitat fechado provavelmente tornaria a vida em grupo desnecessária, como na maioria dos felinos modernos. 83, No entanto, também foi proposto que, sendo o maior predador em um ambiente comparável à savana da África, o Smilodon pode ter tido uma estrutura social semelhante à dos leões modernos, que possivelmente vivem em grupos principalmente para defender o território ideal de outros leões. Os leões são os únicos grandes felinos sociais hoje. 55, Desenvolvendo. 92, 93, 94, Um estudo de 2024 encontrou evidências de que os Smilodon adolescentes mantiveram seus sabres de leite por períodos prolongados, estimados em 30 meses, para ajudar a reforçar seus caninos adultos à medida que cresciam. Como resultado, os sabres de leite agiram como um suporte estrutural, permitindo que eles começassem a caçar com risco minimizado para seu conjunto maduro de sabres. Como resultado, a retenção dos sabres de leite do gato diminuiu a tensão de flexão nos dentes adultos emergentes do gato enquanto ele mordia, pois foi descoberto que os sabres em erupção eram muito mais vulneráveis à quebra à medida que cresciam do que quando amadureciam. Isso também teria resultado em Smilodon sendo duplamente dentuço durante este estágio de crescimento, conforme corroborado pela descoberta de indivíduos neste estágio ontogênico em Rancho Labré. 95, Um estudo de 2017 indica que os juvenis nasceram com uma constituição robusta semelhante à dos adultos. A comparação dos ossos de espécimes juvenis de S. fatalis de Labré com os do leão americano contemporâneo revelou que os dois felinos compartilhavam uma curva de crescimento semelhante. O desenvolvimento dos membros anteriores dos felinos durante a ontogenia, mudanças durante o crescimento, permaneceu fortemente restrito. A curva é semelhante à dos felinos modernos, como tigres e pumas, mas muda mais para a direção robusta dos eixos do que é visto em felinos modernos. 96, Exames de Reynolds, Seymour e Evans, 2021, sugerem que o Smilodon tinha uma taxa de crescimento única e rápida semelhante à de um tigre, mas que houve um período prolongado de crescimento no gênero semelhante ao que é visto em leões, e que os filhotes dependiam de seus pais até que esse período de crescimento terminasse. 89, Paleopatologia editar grandes defeitos subcondrais nas articulações dos membros de S. fatalis, setas. Vários fósseis de Smilodon mostram sinais de espondilite anquilosante, hiperostose e trauma. 97, Um estudo de 1000 crânios de Smilodon descobriu que 36% deles tinham ossos parietais erodidos, que é onde os maiores músculos da mandíbula se fixam. Eles também mostraram sinais de microfraturas e enfraquecimento e afinamento dos ossos possivelmente causados por estresse mecânico da necessidade constante de fazer movimentos de facada com os caninos. 98, Crescimentos ósseos onde um músculo deltoide inserido no húmero é uma patologia comum para um espécime de Labré, que provavelmente foi devido à tensão repetida quando o Smilodon tentou derrubar a presa com seus membros anteriores. Lesões no esternil também são comuns, provavelmente devido à colisão com a presa. 99, A frequência de trauma em espécimes de S. fatalis foi de 4,3%, em comparação com 2,8% no lobo terrível, o que implica que o comportamento predatório de emboscada do primeiro levou a um risco maior de ferimentos do que o comportamento predatório de perseguição do último. Os restos de Smilodon exibem relativamente mais lesões no ombro e nas vértebras lombares. 100, Um estudo de 2023 documentou um alto grau de defeitos subcondrais nas superfícies das articulações dos membros de espécimes de S. fatalis e lobo terrível dos poços de alcatrão de Labré que se assemelhavam à osteocondrose dissecante. Como os cães modernos com esta doença são consanguíneos, os pesquisadores sugeriram que este teria sido o caso das espécies pré-históricas, assim como elas que se aproximaram da extinção, mas alertaram que mais pesquisas eram necessárias para determinar se este também era o caso em espécimes de outras partes das Américas. 101, Osteomielite no quarto osso metacarpal esquerdo foi relatada em um espécime de S. populator que remonta ao estágio isotópico marinho 5.
Essa patologia fez com que o indivíduo Machairodonte se tornasse incapaz de flexionar o dedo do pé e teria diminuído severamente sua capacidade de caçar presas. 102, distribuição e habitat hereditário ambiente do que é hoje o Parque Nacional Whitsundays. Com S. fatalis no juncos em primeiro plano à direita, Smilodon viveu durante a época do Pleistoceno, 2,5 milhões de anos atrás, 10.000 anos atrás. E foi talvez o mais recente dos felinos dentes de sabre. 26, S. fatalis viveu em uma variedade de habitats, sendo capaz de habitar pastagens abertas e parques. 103, ambientes marginais de bosques e pastagens. 104, e florestas fechadas. 105, fósseis do gênero foram encontrados em todas as Américas. 4, os restos mais ao norte do gênero são fósseis de S. fatalis de Alberta, Canadá. 106, com os restos mais ao sul de S. populator sendo conhecidos do extremo sul da Patagônia, perto do Estreito de Magalhães. 107, o habitat da América do Norte variou de florestas subtropicais e savanas no sul, a estepes gigantescas sem árvores no norte. A vegetação em mosaico de bosques, arbustos e gramíneas no sudoeste da América do Norte sustentou grandes herbívoros, como cavalos, bisões, antílopes, veados, camelos, mamutes, mastodontes e preguiças terrestres. A América do Norte também sustentou outros felinos dentes de sabre, como Amotherium e Xenosmilus, bem como outros grandes carnívoros, incluindo lobos terríveis, ursos de cara achatada Arctodus e o leão americano. 15, 77, 108, a competição de tais carnívoros pode ter impedido o S. fatalis norte-americano de atingir o tamanho do S. populator da América do Sul. A semelhança no tamanho do S. fatalis e do leão americano sugere sobreposição de nicho e competição direta entre essas espécies, e elas parecem ter se alimentado de presas de tamanho semelhante. 109, animais que participaram do grande intercâmbio americano, ou migrantes norte-americanos como S. populator, canto inferior direito. Em azul, S. gracilis entrou na América do Sul durante o início do Pleistoceno Médio, onde provavelmente deu origem a S. populator, que vivia na parte oriental do continente. S. fatalis também entrou no oeste da América do Sul no final do Pleistoceno, e as duas espécies foram consideradas divididas pelas montanhas dos Andes. 9, 21, 26, no entanto, em 2018, um crânio de S. fatalis encontrado no Uruguai a leste dos Andes foi relatado, o que coloca em questão a ideia de que as duas espécies eram alopátricas, separadas geograficamente. 110, o intercâmbio americano resultou em uma mistura de espécies nativas e invasoras compartilhando as pradarias e florestas na América do Sul. Os herbívoros norte-americanos incluíam proboscídeos, cavalos, camelídeos e veados. Os herbívoros sul-americanos incluíam toxodontes, litopternos, preguiças terrestres e gliptodontes. Os predadores metaterianos nativos, os Parassodonta, foram extintos no Plioceno e foram substituídos por carnívoros norte-americanos, como canídeos, ursos e grandes felinos. 15, 111, 112, S. populator pode ter sido capaz de atingir um tamanho maior do que S. fatalis devido à falta de competição na América do Sul do Pleistoceno. S. populator chegou após a extinção de Arctotherium angustidens, um dos maiores carnívoros de todos os tempos, e poderia, portanto, assumir o nicho de megacarnívoro. 109, S. populator preferia presas grandes de habitats abertos, como pastagens e planícies, com base em evidências coletadas de proporções de isótopos que determinavam a dieta do animal. Dessa forma, a espécie Smilodon sul-americana era provavelmente semelhante ao leão moderno. S. populator provavelmente competiu com o canídeo Protusion lá, mas não com a onça pintada, que se alimentava principalmente de presas menores. 113, 114, por outro lado, a morfometria aponta que S. populator está mais bem adaptado para ambientes mais fechados. 115, extinção hereditária esqueletos de S. fatalis, à esquerda, e do leão americano, dois grandes felinos norte-americanos que foram extintos durante o Pleistoceno Superior. Museu George Cepage junto com a maior parte da megafauna do Pleistoceno do Novo Mundo. O Smilodon foi extinto há 10.000 anos nas fases de extinção do Pleistoceno Tardio da América do Norte e do Sul. Sua extinção foi associada ao declínio e extinção de grandes herbívoros. Portanto, o Smilodon pode ter sido muito especializado na caça de presas grandes e pode ter sido incapaz de se adaptar,
59, de fato, no evento de aquecimento Bollinger-Road antes do evento de resfriamento do Triássico recente, o S. fatalis mostrou mudanças na morfologia craniana que sugerem maior especialização em presas maiores ou evolução em resposta à competição com outros carnívoros. 116, no entanto, um estudo de 2012 sobre o desgaste dos dentes do Smilodon não encontrou evidências de que eles eram limitados por recursos alimentares. 117, outras explicações incluem as mudanças climáticas e a competição com o Homo sapiens. 117, que entrou nas Américas na época em que o Smilodon desapareceu, ou uma combinação de vários fatores, todos os quais se aplicam ao evento geral de extinção do Pleistoceno superior, em vez de especificamente a extinção dos tigres dentes de sabre. 118, um fator frequentemente citado aqui é o resfriamento no Triássico recente, que pode ter reduzido drasticamente o espaço habitável para muitas espécies. Em termos de influência humana, há evidências de uma mudança de regime induzida pelo fogo em Rancho La Brea que precedeu a extirpação da megafauna na área, com os humanos provavelmente responsáveis pelo aumento da intensidade do fogo. 119, escritores da primeira metade do século XX teorizaram que os últimos felinos dentes de sabre, Smilodon e Homotherium, foram extintos pela competição com os felinos mais rápidos e generalizados que os substituíram. Foi até proposto que os predadores dentes de sabre eram inferiores aos gatos modernos, já que os caninos em constante crescimento eram considerados como impedindo seus donos de se alimentarem adequadamente. Desde então, no entanto, foi demonstrado que a dieta de Machairodontines como Smilodon e Homotherium era diversa. Eles não parecem ter se limitado a animais gigantes como presas, como sugerido antes, mas se alimentavam de tudo que estava disponível, incluindo bovinos, equinos e camelídeos. 120, 121, além disso, felinos não Machairodontines como o leão americano e o Miracinonyx também foram extintos durante o Pleistoceno tardio, e felinos dentes de sabre e dentes cônicos coexistiram anteriormente por mais de 1 milhão de anos. 122, o fato de os dentes de sabre terem evoluído muitas vezes em linhagens não relacionadas também atesta o sucesso dessa característica. 118, a datação direta de radiocarbono mais recente para S. fatalis difere daquela de S. populator por milhares de anos. A primeira pouco antes do evento de resfriamento do Triássico recente e a última pelo início do Holoceno. 123, a última espécime de S. populator do sítio paleontológico de Giral foi datado de 8.189 a 9.079 anos cal. Antes do presente Amapá. 124, enquanto o último espécime de S. fatalis recuperado dos poços de piche de Rancho La Brea foi datado de 13.025 anos atrás. 125, um espécime de S. fatalis de Oa data de 13.605 a 13.455 anos antes do presente Amapá. 126, restos populacionais de Smilodon encontrados na caverna de Cueva del Medio, perto da cidade de Soria, nordeste da província de Última Esperança, região de Magallanes, no extremo sul do Chile, foram datados de 10.935 a 11.209 anos atrás. 127, data de carbono 14 mais recente e confiável para S. fatalis foi dada como 11.130 BP. 128, no entanto, essas datas de radiocarbono provavelmente não são calibradas, o que significa que não foram ajustadas de anos civis para anos regulares. Como resultado, as datas parecem mais jovens do que realmente são. Portanto, o espécime de S. fatalis de Rancho La Brea é o mais jovem registrado da espécie. 123, sugerindo extinção antes do Triássico recente com base em sua última aparição na Califórnia, em oposição a outras regiões onde a megafauna declinou pelo Triássico recente. 119.